Convido os irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Na verdade, nós leremos os versos 25 e 26 do capítulo 5 e os versos de 1 a 5 do capítulo 6. Gálatas, capítulo 5, os versículos 25 e 26 e os versos de 1 a 5 do capítulo 6. Diz assim então a palavra do Senhor: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém pela palavra. Vamos orar. Ó Deus, dá-nos Tua graça para que ouçamos a Tua doce voz com fé e com alegria, com disposição. Dá-nos Tua graça para compreendermos a Tua verdade e assim aplicá-la às nossas vidas, no poder do Teu Espírito. Dá-nos Tua graça, Senhor, iluminando os nossos olhos, nosso entendimento, dando-nos também convicção, não apenas daquilo que estamos fazendo agora, do culto, mas sobretudo da realidade que estamos vivendo. Estamos diante do Deus bendito, em assembleia pública. Não permita, Senhor, que nos desviemos ou nos esqueçamos dessa verdade. Dá-nos também Tua graça, Senhor, para que ao ouvirmos a Tua voz, não rejeitemos, não endureçamos o coração, mas nos apliquemos, a fim de poder vivê-la para a Tua própria glória e para nosso bem. Quanto a esse Teu servo, também dê-me a Tua graça, para que as minhas fraquezas e os meus pecados não sejam impedimentos nesse momento, pois tão somente o nosso desejo é ouvir a Tua doce voz pela palavra pregada. Recebe nossas súplicas, Senhor, pois é em Cristo Teu Filho que oramos. Amém. O que é uma vida verdadeiramente espiritual? Ou o que é a verdadeira espiritualidade cristã? Muitas pessoas, crentes ou descrentes, infelizmente, não saberiam ou não sabem responder a essa pergunta. Contudo, vivem em busca de um crescimento espiritual, baseado muitas vezes em mistérios. É por isso que os livros, palestras, pregações que mais fazem sucesso na internet são aqueles que têm títulos enigmáticos, títulos misteriosos, não é? Títulos sobre anjos, sobre demônios, sobre coisas que nos pareçam ser ocultas. Infelizmente, muitos aderem a essa ideia de ocultismo, né? Como sendo a base para crescer ou encontrar algum elemento para a sua espiritualidade. Outros, por exemplo, querem crescer espiritualmente por meio das suas experiências religiosas, emocionais. E não é sem razão, por exemplo, que as histórias, não é, de pós-morte ou experiências passadas em UTIs são de fato arrebatadoras. As pessoas ficam muito apaixonadas, querem essas experiências achando que ali elas crescerão espiritualmente, não é? Por meio das experiências. Infelizmente, como eu disse,
crentes e descrentes têm uma compreensão equivocada do que é a espiritualidade cristã, do que é a verdadeira espiritualidade. E entre os crentes, por exemplo, muitos acreditam que a base para crescerem espiritualmente são aquelas atividades de cunho restrita, particular. Um momento de meditação ou de tranquilidade, às vezes o jejum, oração. É por isso que nós temos hoje, inclusive, profissionais para treinar pessoas nessa área, não é? Outros acreditam que a base para crescerem espiritualmente é o seu engajamento nas atividades públicas da igreja, então eles não perdem nada. Até chá de boneca, se estiver na igreja, eles estarão lá, e aí vão na esperança de crescerem espiritualmente, não é? Mas infelizmente, meus irmãos, estas coisas, elas não são a base da espiritualidade bíblica, e elas não farão ninguém crescer. É verdade que o culto, a oração e a leitura bíblica são elementos que o Senhor usa para nos alimentar espiritualmente, mas não é a base. Esses exemplos que eu dei têm como a base da espiritualidade concepções do próprio indivíduo, é o que ele acha que vai torná-lo mais espiritual. São questões de cunho particular, privadas, coisas de interesse meramente humanista, como lugares sagrados. Vamos orar no monte e aí nós teremos um grande avivamento espiritual, ou vamos trazer o pastor fulano de tal e a igreja vai ter um grande mover do Espírito. Isso tudo são coisas humanas, concepções humanas e erradas. E é por isso que muitas pessoas, mesmo na igreja, vivem decepcionadas com Deus, porque aquilo que elas creem não é a verdade. Então Deus não as atende, e então elas se frustram com o Senhor. Pensando sobre isso, o apóstolo Paulo ensinou aos Gálatas que a verdadeira espiritualidade bíblica, ou uma vida espiritual verdadeira de um crente, está baseada num relacionamento com uma pessoa. A base é o relacionamento com uma pessoa. Olha o verso 25, se vivemos no Espírito, então nós andamos também no Espírito. Então a base da verdadeira espiritualidade cristã, se você quer ser um crente poderoso espiritualmente, usando esse linguajar, você precisa crescer no seu relacionamento pessoal com a pessoa do Santo Espírito, ou com o próprio Deus, olhando as três pessoas da Trindade. A paz dessa verdadeira vida espiritual, de uma pessoa espiritual saudável, é exatamente o quão relacional, o quão ele tem de comunhão com o Deus verdadeiro na pessoa do Espírito. Paulo nos diz que a pessoa do Santo Espírito é o responsável por fazer fluir a vida espiritual nos crentes. Ele é a pessoa responsável por fazer com que os crentes vivam vidas verdadeiramente gloriosas. Não são rituais, não são lugares sagrados, não são experiências nem religiosas e nem emocionais que nos fazem ser de fato mais espirituais, mas é um relacionamento verdadeiro, íntimo e pessoal com a pessoa do Santo Espírito. Aí sim, em comunhão verdadeira com o Espírito, momentos de oração, de meditação, de culto, de leitura da palavra, serão momentos que o Espírito irá usar para nos instruir, para nos fazer mais profundos no nosso relacionamento com Ele, porque todas estas coisas serão dirigidas pela fé e pelo próprio Espírito, e não pelo mero desejo, pela mera concepção do indivíduo, O Espírito então produz essa vida nos crentes,
mas essa vida espiritual que o Espírito produz nos crentes, é só para Ele mesmo? Muitas pessoas desejam ser grandes espiritualmente, porque elas querem se aparecer diante dos outros, ser notadas, vistas, admiradas e seguidas. Mas olhe o que o texto bíblico diz: se você vive no Espírito, então você vai andar no Espírito. Então, Paulo nos diz que a base da verdadeira espiritualidade é um relacionamento íntimo com o Espírito, que tem uma direção. Qual é a direção? A vida comunitária na igreja, a vida comunitária com os crentes. Então eu tenho um relacionamento íntimo com o Espírito para que esse relacionamento produza em mim um modo de vida que seja agradável àqueles que estão ao meu redor. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas quando Paulo falou sobre o fruto do Espírito, tudo o que ele diz aqui envolve relacionamento, amor. Se eu me amar a mim mesmo mais do que a vocês ou a Deus, a Bíblia caracteriza isso como sendo egoísmo, egocentrismo. Se eu me alegrar mais em mim do que nos irmãos e em Deus, eu sou um idólatra. Se eu for longânimo comigo mesmo, paciente comigo mesmo, eu serei extremamente paciente com meus pecados. Tudo do fruto do Espírito envolve a nossa vida comunitária na igreja e no nosso lar. Então, crescer ou ter uma vida pujante espiritualmente envolve ter uma comunhão íntima com o Espírito, com o interesse de viver com os meus irmãos, de colocar em prática no dia a dia com os meus irmãos aquilo que o Espírito produz em mim, que é amá-los, que é me alegrar com eles, que é ser paciente quando eles falham, que é ser benigno, ou seja, ser bondoso, ainda que alguém muitas vezes num momento seja rude, ser fiel, ainda que sofra infidelidade, ser manso, ainda que provocado. Ele mesmo diz: não nos provoquemos ao orgulho, não é? Ter domínio próprio, ou seja, controle da vida, não ceder às paixões do coração no meu relacionamento com os meus irmãos e com a minha família. Então, o que é uma vida verdadeiramente espiritual? O que é a espiritualidade cristã verdadeira? É um relacionamento profundo com o Santo Espírito, direcionado, endereçado à vida comunitária na igreja. Se você quer ser fervoroso espiritualmente e não quer trabalhar, não quer se envolver com pessoas, eu lhe advirto, você vai ser completamente frustrado, porque você não vai ser fervoroso espiritualmente. Você pode ser uma pessoa cheia de experiências, místico, mas não quer dizer que será uma pessoa que de fato experimenta profundidade espiritual, porque o Espírito não pode fazer com que o seu fruto, que a sua influência, cresça no coração de alguém que não quer viver com outros crentes, para colocar isso em prática. E aí, pensando nisso, o apóstolo Paulo, então, nos versos de 1 a 5 do capítulo 6, ele nos mostra, então, como essa vida no Espírito é vivida entre nós. Então, ele vai descrever nos versos, desde o verso 26, esse verso é um verso de transição, mas ele vai focar especialmente nos versos de 1 a 5, como é que nós vivemos uma vida alegre espiritualmente, como é que nós vivemos no Espírito, no nosso relacionamento comunitário. Então, algumas verdades são trazidas a nós pelo apóstolo Paulo, e nós vamos seguir a mesma trajetória dele. Ele nos traz três grandes verdades, ou três grandes verdades centrais nesse texto. A vida no Espírito, no ambiente comunitário, em primeiro lugar, resiste à tentação da vanglória.
Então no verso 26 ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, não é? Provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Então notem que Paulo está fazendo um contraste entre a vida no Espírito, de comunhão com Deus, e uma vida egoísta de alguém que está na igreja. Viver no Espírito não é a mesma coisa de estar na igreja, porque você pode estar na igreja e ser uma pessoa profundamente orgulhosa, soberba, arrogante, e ter inveja dos outros. Isso é um pecado. Então ele está contrastando uma espiritualidade verdadeira de um crente que tem comunhão com os demais, com alguém que está do lado dessa pessoa na igreja, mas que ele acha que ele tem espiritualidade, mas quando na verdade o que ele possui é simplesmente um desejo altíssimo de ser promovido. Altíssimo de ser promovido. Essa expressão, quando ele disse assim, não nos deixemos possuir de vanglória, a palavra vanglória, que é a mesma palavra para orgulho, não é? Ou arrogância, mas a forma como ela é usada no texto grego, ela implica alguém que se infla, alguém que se enche daquilo. Então eu me encho de vanglória, ou seja, eu mesmo me alimento do orgulho. Então o apóstolo diz: ainda que você esteja na igreja, ainda que você faça orações, ainda que você leia a palavra, ainda que você vá para lugares, entre aspas, tidos como sagrados, ainda que você vá orar no monte de madrugada, atendendo a apelos tolos, é isso que enche o seu coração, a vanglória, o orgulho, o desejo de ser admirado e visto. Então você não é espiritual. Eu não estou dizendo que não é um crente, você pode ser um crente, mas você está tolamente vivendo a vida cristã. Você não é uma pessoa espiritual. Você está vivendo tolamente a vida cristã. Tolamente. Observe que ele diz: não nos deixemos, não provoquemos e não recebamos a provocação para nos encher de vanglória e de orgulho. Não façamos isso. Por quê? Porque se fizermos isso, nós nos distanciamos do Espírito e da sua influência, que é descrita no verso 22 e 23, que tem o título de fruto. Mas certamente nós praticaremos aquilo que foi dito nos versos 19 a 21, que são obras da carne. John Stott, comentando esse texto, ele disse exatamente o seguinte: que a nossa conduta com os outros, o nosso relacionamento com os outros é determinado pela nossa opinião de nós mesmos. A nossa conduta entre nós, o nosso relacionamento entre nós, não é determinado pelo que o outro é ou faz, mas ele é determinado pelo que você pensa de você mesmo. Se você tem um pensamento elevadíssimo acerca de você, ninguém vai prestar para você. Se você julga ser a pessoa mais espiritual da igreja, ninguém terá vida espiritual. O nosso relacionamento não é determinado pelo que o outro faz, mas ele será determinado pelo que você pensa acerca de você mesmo. Por isso, a exortação e a proibição do apóstolo: não se infle, não se encha de orgulho, não pense de si mesmo muita coisa. Porque aqueles que são verdadeiramente espirituais não são cheios de si, mas do próprio Espírito e das suas influências. Então não alimente acerca de si mesmo aquilo que é de fato um grande tropeço e mentira, que são exatamente as coisas orgulhosas, as coisas que conduzem à jactância e ao orgulho. Preste atenção nisso, porque, infelizmente, essa é a nossa luta diária: pensar menos de nós mesmos, na igreja, no trabalho, em casa. Quantas vezes problemas
surgem simplesmente porque nós temos uma alta concepção de nós mesmos. E então, por termos tal tipo de concepção, nós tratamos o outro de uma forma completamente pecaminosa. Esperamos dos outros aquilo que de fato nem nós mesmos podemos dar. Isso é farisaísmo. Se andamos no Espírito, disse o apóstolo, então vivamos no Espírito, não nos inflando, não nos provocando e não nos deixando receber ou ser provocados a algum tipo de pensamento elevado acerca de nós mesmos. O princípio é: se você quer pensar algo de você, pense pela Escritura. Deixe que ela diga quem você é. E a Escritura declara em quase todas as páginas que nós somos pecadores, criados à imagem de Deus, mas rebeldes contra Ele, salvos pela graça, e que estamos sendo aperfeiçoados, reconduzidos àquilo que deveríamos ser por toda a eternidade, e o seremos por toda a eternidade, mas que por conta do pecado, isso foi afetado. Então nós não somos e não temos muita coisa boa para nos orgulharmos ou nos jactarmos. Em segundo lugar, se andamos no Espírito, devemos também viver no Espírito. E então Paulo diz que quando nós pensamos menos de nós mesmos e melhor do outro ou mais do outro, então um problema na igreja é resolvido de forma bíblica e de forma completa. Verso de número 1 ele diz: meus irmãos ou irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, ou seja, se você é uma pessoa espiritual, não é? Que anda no Espírito, então corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo está falando de uma forma extremamente doce e simples daquilo que é para nós e para muitas igrejas um problema, que é a disciplina eclesiástica. Ele está falando de um crente que foi tentado e caiu em pecado. E agora o que é que nós vamos fazer? Aquele irmão, aquele presbítero, aquele pastor, ele cometeu um pecado e nós vamos fazer o que com ele? O que nós vamos fazer daquela situação? Como lidar biblicamente com esse problema? Então o apóstolo diz: vocês são crentes espirituais, vocês andam no Espírito. Então qual é a ordem bíblica? Como se deve tratar com aqueles que pecam na igreja? Então Paulo responde de uma forma muito simples, ele diz: vocês vão corrigi-lo com gentileza. A palavra brandura aqui, ela é a mesma palavra que está no verso de número 22, quando Paulo fala dos frutos do Espírito. Na benignidade, aqui é gentileza, é o mesmo termo no original. Então nós vamos corrigi-lo com gentileza, com amabilidade. Como se lida com pessoas que pecam na igreja? Paulo diz: vocês vão corrigi-lo, cheios de ira, de justiça própria, cheios de vergonha, porque essa pessoa envergonhou vocês e a igreja? Lógico que não. Com espírito de brandura, de gentileza, com amabilidade, com caridade. O termo grego corrigir aqui, ele é um termo usado na medicina da época, principalmente na parte da ortopedia. Ele é o termo que significa retornar à condição anterior. Então, quando alguém quebra um osso, um braço, uma perna, era usado esse termo para aquilo que hoje nós conhecemos modernamente como engessar o braço, colocar uma prótese, ou seja, fazer com que o osso volte ao que ele era. Ele precisa retornar à posição que ele tinha antes da fratura. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos corrigir o irmão, ou seja, nós vamos trabalhar para que ele retorne ao que ele era, um crente.
cheio do Espírito. Sim, caiu em pecado, então ele agora vai lidar com as consequências do seu pecado, mas ele estará restaurado, e nós então viveremos em comunhão com ele e com o Senhor. Mas infelizmente, como é que nós temos tratado a questão de pecado na igreja? Como é que se tem tratado a questão da disciplina na igreja? Infelizmente, por termos concepções contrárias à Escritura, nós não queremos tratar o pecado, nós não queremos corrigir o irmão, então nós preferimos ignorar o irmão. É como se ele estivesse exilado, nós o mandamos para outro lugar, ele está exilado, nós então o ignoramos completamente. Ou nós somos falsos e fingimos que ele não pecou. Vamos fingir que ele não pecou e fica todo mundo bem, aí a gente esquece. Mas tudo isso se dá pela falta de fé e de coragem de confrontar biblicamente e de corrigir biblicamente o irmão. De fato, a falta da coragem tem sido um problema nas nossas igrejas. Temos coragem para desafiar e desobedecer a Deus, mas não temos coragem para tratar do pecado de homens como nós, e de amá-los, e de desejar a sua restauração. Fofoca, indiferença, exílio, é o que nós infelizmente fazemos. Mas Paulo diz, não é assim que os crentes espirituais, que uma igreja verdadeiramente espiritual lida com um pecador e com o pecado deste pecador na igreja. Não é assim que nós devemos lidar. Então nós vamos corrigi-lo, disse o apóstolo. Corrijam o faltoso com amabilidade. Isso dá trabalho? Certamente que dá. Isso traz infortúnio? Certamente que traz. Isso traz dores? É claro que sim. Mas se nós andamos no Espírito, nós também viveremos no Espírito. E suportaremos dores, e trabalharemos, e suportaremos infortúnios também no Espírito. Essa é uma advertência gloriosa da parte do Senhor. Essa mesma advertência é aplicada também aos nossos lares, como nós pais lidamos com o pecado dos nossos filhos e do nosso cônjuge. O princípio é esse: corrija-o com espírito de brandura, não o ignore, não fofoque, não exile, mas tenha coragem, no poder do Espírito, para viver a vontade do Espírito naquela situação, ainda que desagradável. Ainda que desagradável. O Senhor Jesus escreve, o ensino de Cristo foi relatado por Mateus capítulo 18, de 15 a 17. O Senhor nos ensina um passo a passo de como lidar com pecados no âmbito da igreja, no ambiente da igreja. Começa com uma ação simples de visitar a pessoa. Depois eu levo mais 2 testemunhas confiáveis, a fim de apelar ao coração. Depois eu comunico ao conselho, se a pessoa se mantiver rebelde. O conselho então vai trabalhar para que essa pessoa se arrependa. E por fim, caso ela não se arrependa, então ela será excluída da comunhão, porque ela deu provas de que ela não pode ser emendada, ou de que ela não pode ser corrigida, porque ela é pagã, porque ela não tem o Espírito. Então há todo um processo amoroso e cuidadoso para a disciplina bíblica, e isso deve começar em nós, nos nossos relacionamentos. Quando alguém pecar contra você, vá até a pessoa. Não fale para os outros nos corredores, mas vá até ele. Exorte-o, ore por isso. Encoraje-o ao arrependimento. Não caia na sedução do pecado de ignorar, nem muito menos na tentação diabólica de excluir a pessoa da sua vida.
Você é espiritual, você vive no Espírito, então ande no Espírito. O que o Espírito quer nessa situação? Ele quer que nós nos restauremos, Ele quer que a comunhão seja refeita, Ele quer que haja arrependimento, confronto do pecado. Então corrija, disse o apóstolo, com espírito de brandura, com amabilidade, não com justiça própria, mas com o amor que o Espírito faz brotar no coração de todo aquele que Ele habita. A terceira grande verdade do texto sobre a vida espiritual no ambiente da igreja está nos versos de 2 a 5. Então o apóstolo disse: levai as cargas uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Porque se alguém se julga alguma coisa, mas não é nada, ele está se enganando. Então prove as suas obras, verso 4, prove o seu trabalho, teste, aqui a palavra provar é testar, teste o seu trabalho, as suas obras, e então você terá um motivo para se gloriar, porque você vai se gloriar somente em você, e não em comparar-se a outro. E no verso 5 ele disse: leve o seu fardo, cada um tem que levar o seu fardo. Depois de tratar sobre a disciplina, Paulo fala sobre o cuidado mútuo. Como é que nós cuidamos uns dos outros? Esse texto fala sobre isso. Como é que nós nos amamos uns aos outros? Esse texto fala sobre isso. Paulo disse no verso de número 2: levem as cargas uns dos outros. Crentes têm cargas, irmãos. Não creiam na mentira de que uma vez tendo Cristo, felicidade na terra. Isso não é verdade. A promessa bíblica é de paz no coração, porque eu estou em comunhão com Deus e pecado perdoado. Essa é a promessa, isso é verdade. A ausência de sofrimento, isso é mentira. Crentes terão cargas neste mundo, cargas pesadíssimas, tristezas, perdas de pessoas amadas, de coisas, de sonhos e etc., preocupações, dúvidas, pobreza, doenças. Crentes serão abandonados por seus cônjuges, por seus filhos, pela própria igreja às vezes. São as cargas e muitas outras. Então a ordem do apóstolo é: o que você faz com a sua carga? Ele disse: você compartilha a sua carga. Como é que nós cuidamos uns dos outros? Disse Paulo. É só batendo nas costas, dizendo: oh, que legal, vai embora e tal? Não, é compartilhando as cargas uns dos outros. Assim como Deus faz conosco, Ele também leva as nossas cargas. Eu não sei se os irmãos já perceberam, eu espero que sim, porque senão eu ficarei muito triste, porque isso mostra que fazemos as coisas de forma aleatória, sem propósito. Mas o salmo que nós cantamos é uma oração onde o salmista diz: Senhor, eu tenho uma carga profunda na minha alma, eu tenho um peso no coração, eu estou como um morto de tão pesado que eu estou. O que ele está fazendo? Ele está entregando, ele está compartilhando, ele está dizendo a Deus que ele tem uma carga pesadíssima. E que se Deus não o auxiliar, que se Deus não carregar aquela carga, não dividir com ele aquele fardo, ele vai morrer. Vocês perceberam isso? O Salmo 55 é uma outra oração, onde o salmista, no caso aqui é Davi, ele está no pó, profundamente sobrecarregado. O que ele faz? Ele compartilha o seu fardo, a sua carga com Deus. Hoje em dia tem nomes bonitos para um problema que nós temos, que é de não querer compartilhar as nossas cargas. Vergonha, medo, geralmente é isso, não é? O orgulho de não querer parecer fraco com o outro. Aí você tem nomes bonitos como, acho que é borderline, né? Olha que lindo. O pessoal: eu estou com borderline, ela acha que isso é uma virtude. Não, meu filho, isso é um pecado. Não, eu estou estafado. Olha, coitadinho. Não, peraí, eu tenho que saber qual é a causa da sua estafa.
Porque o princípio bíblico é: se você é crente e anda no Espírito, então você compartilha as suas cargas. Ah, não, mas é porque eu não quero dar trabalho ao outro. Olha como ele é bondoso, ele não quer me dar trabalho. Não, olha como ele é orgulhoso, ele prefere morrer com o seu pecado do que pedir ajuda. Esse é o texto bíblico. A ordem é: compartilhe as cargas uns com os outros, sustentem-se mutuamente, foi o que disse o apóstolo, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Vejam que o Novo Testamento usa 3 expressões para a mesma coisa, elas são equivalentes. Ame o seu próximo, Jesus resumiu os 6 mandamentos. Cumpra a lei de Cristo, é o que está aqui, não é? E a outra Ele nos amou, então assim amamos, como João diz. O que isso significa? Significa que na vida cristã, na comunhão da igreja, no ambiente doméstico, eu vou me dispor a carregar a carga do outro. E eu que estou sobrecarregado, sou encorajado pelo Espírito a dividir o meu fardo. Sou encorajado pelo Espírito a dividir o meu fardo. Não sejamos orgulhosos, irmãos, e não desprezemos o instrumento que Deus nos deu. Qual foi o instrumento que Deus nos deu na nossa vida terrena para nos apoiar, para nos firmar na caminhada cristã? Uns aos outros. Não há promessa na Escritura de que um anjo vai te socorrer. Não há promessa na Escritura de que uma coisa sobrenatural vai acontecer quando você estiver morrendo, sobrecarregado com alguma coisa. Não há promessa. Se tiver, eu preciso conhecer, porque eu ainda não vi. Mas o que eu vejo na Escritura, e a promessa na Escritura é Deus levando a carga do seu povo, e Deus ordenando ao seu povo que carreguem mutuamente as suas cargas. Como eu cumpro a lei de Cristo? Como eu amo o meu próximo? Eu faço isso, dividindo o peso com aquele que está sobrecarregado. Você quer ser um crente espiritual? Você quer ter, de fato, grande comunhão com o Espírito? Então se envolva com aqueles que sofrem. Você está sofrendo? Quer ser grande espiritualmente, mesmo no seu sofrimento? Divida o seu fardo com aqueles que o Espírito tem colocado do seu lado para caminhar com você. É a ordem da Escritura para que nós espiritualmente vivamos e cresçamos, e assim então nos apoiemos até o dia final de nossa jornada nessa terra. Mas observe que existem coisas que atrapalham o nosso crescimento espiritual, não é? No nosso relacionamento na igreja. Então no verso 3 o apóstolo diz o seguinte, ele volta ao verso 26 e ele volta à parte B do verso 1, quando ele diz assim, guarda-te para que não seja tentado. Ou seja, não é porque você vai corrigir alguém que pecou, que isso te dá o direito de se achar o super crente. Lembre-se, você é pecador como ele, você só não caiu na tentação que ele caiu, por isso que você vai corrigi-lo, mas você não está imune a isso. Mas no verso 3 ele diz, se você se julga alguma coisa, mas você não é nada, então você se engana. Então, Paulo diz, cuidado, Satanás nos tenta no nosso amor fraternal, não é fazendo com que a pessoa não venha à igreja apenas, é fazendo com que você não se envolva com essa pessoa ou com as demais pessoas, porque você se julga bom demais. Como eu resisto Satanás e a tentação nesta questão? Então Paulo diz, considere o outro mais importante do que você. Considere o outro maior do que você. Romanos capítulo 12, ele diz a mesma coisa. Não pense muito de você mesmo. Pense do outro, mas não pense muito de você mesmo. Não se infle, não se encha, não fique inchado de orgulho.
mas tenha uma grande consideração acerca do outro. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, disse Paulo. E se então andamos no Espírito, nós pensamos pouco de nós mesmos, mas pensamos mais do outro. Pensamos mais do outro. Notem que no verso 3, quando ele diz: se você se julga alguma coisa, não sendo nada, de si mesmo se engana, Paulo está dizendo que nós não seremos crentes maduros espiritualmente se os nossos olhos estiverem na direção um do outro, no sentido da comparação. Por que eu tenho que ter mais na igreja? Porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu faço isso, porque é assim, porque é aquilo, e o outro não faz isso, e o outro não é assim, e o outro não é assado. Então Paulo disse, esse tipo de olhar, ele não é bíblico, ele é pecaminoso. Você precisa olhar não para o outro, você precisa olhar para si mesmo. Mas rapaz, que tragédia eu sou. Eu podia orar mais e oro tão pouco. Eu podia ler mais, eu leio tão pouco. Eu podia pregar o evangelho mais a outras pessoas e eu prego tão pouco. Eu às vezes tenho vergonha de encontrar alguém na rua e puxar uma conversa e falar de Cristo. Então o princípio é: não olhe para o outro, olhe para você. E aí você não vai se enganar. Tem um espelho bem grande espiritual na sua casa. Esse espelho vai revelar o que você é, o que nós somos. Então pense mais do outro e menos de si, disse o apóstolo. E assim você não vai cair na tentação da vanglória. Você quer se comparar aos outros? Então olhe primeiro as suas ações, disse Paulo. No verso 4 ele disse: prove as suas ações, prove os seus trabalhos. Você quer de fato ter um motivo para se orgulhar de você? Pois então faça um teste do que você faz. Não teste o que o outro faz, teste o que você faz. Aí, se alguma coisa for aproveitada do que você faz, então você vai poder se orgulhar. E vai se orgulhar em si mesmo, não no outro. Não no outro. Entendem por que muitas coisas, ou muitas vezes, melhor dizendo, a nossa vida entre nós se torna difícil? Ela não se torna difícil porque o outro é difícil, ela se torna difícil porque eu sou difícil, e eu penso muito de mim mesmo, e menos do outro. Isso nos impede de viver aquilo que o Senhor Jesus disse em João capítulo 14, o mundo vos conhecerá quando vocês se amarem. Quando vocês se amarem. O que é o amor prático na vida diária da igreja? É o que nós estamos vendo. Correção de pecados com amor e gentileza, divisão de fardos, de cargas, auxílio mútuo com os que sofrem. Todos sofrem, então todos compartilham sofrimento e todos carregam sofrimento. Lutamos contra a vanglória. Por quê? Porque nós estamos lutando para fixar nossos olhos em nós mesmos, testando as nossas obras e não nos comparando com os outros, mas buscando sempre um coração humilde diante de Cristo, pensando mais do outro do que de mim mesmo. E por fim, verso de número 5, o apóstolo disse: carregue o seu fardo. Espera aí, tem um negócio, parece que tem um negócio errado aqui. No verso 2, Paulo disse: divida a sua carga, não seja orgulhoso, não seja soberbo, reconheça que você está cansado e que o outro é instrumento do Espírito para te auxiliar. Mas agora no verso 5 ele diz: carrega a sua carga, não seja preguiçoso, nem negligente, carregue a sua carga, ou melhor, carregue o seu fardo. Então, prestemos atenção. No verso de número 2, Paulo disse: divida a sua carga. No verso de número 5 ele diz: carregue o seu fardo. No português, carga e fardo podem dar o mesmo sentido,
Mas no texto grego não é a mesma coisa. E por isso que o nosso tradutor fez diferença entre carga e fardo. São coisas diferentes. Coisas diferentes. Então o apóstolo disse: pessoas espiritualmente verdadeiras e saudáveis, elas carregam os seus fardos. É o que está no verso 5. Você quer ser uma pessoa espiritualmente pujante, de grande comunhão com o Espírito? Então carregue o seu fardo. O que isso significa? Paulo usou duas palavras diferentes para ensinar esse princípio. No verso de número 2, a palavra carga, no grego é a palavra baros, que significa coisa pesada. Como se fosse um bloco de pedra, um bloco de mármore. É aquilo que é pesado, é aquilo que não se pode carregar sozinho, é aquilo que se precisa de auxílio para ser transportado. Mas no verso de número 5, a palavra que ele usa aqui é a palavra fortion, que significa fardo, ou seja, coisa suportável. Como se fosse o peso de uma mochila de costas. Entendem a diferença? Carga, aquilo que é pesadíssimo. Fardo, aquilo que é suportável. O que Paulo está ensinando? Ele está ensinando o seguinte: crentes espiritualmente maduros se auxiliam mutuamente dividindo as suas cargas. Isso é o emprego da misericórdia. Verso 2, sofrimentos, eles dividem, eles se auxiliam. Crentes espiritualmente maduros não são irresponsáveis, eles carregam os seus fardos, ou seja, eles cumprem com a sua responsabilidade, eles não transferem a outros, eles carregam, eles suportam, eles transportam os seus fardos, eles cumprem com a sua responsabilidade. Então, o que Paulo está ensinando, o que a Escritura está determinando é: cargas pesadas se compartilham para o mútuo exercício da misericórdia, da fraternidade, fardos, responsabilidades, nós mesmos, pessoalmente, diante de Deus, os carregaremos para o louvor de Deus e para nosso crescimento espiritual. Deu para entender? Então, como é que nós vivemos uma vida verdadeiramente espiritual no ambiente da igreja e no ambiente doméstico? Então, Paulo disse: primeiro, andando no Espírito, não nos inflando, não nos enchendo de orgulho, achando que somos alguma coisa. Alguém cometeu um pecado, nós não vamos nos escandalizar, arrancar os cabelos e dizer: e agora o que faremos? Nós vamos confrontar e corrigir o pecador biblicamente, com gentileza, com amabilidade. Tem alguém sofrendo na igreja porque Deus não pode fazer nada por ele? Deus pode e faz. Deus tanto carrega as cargas deles, como Deus nos capacita a viver a misericórdia. Então nós vamos carregar a carga desse que sofre também. Somos tentados a achar que somos alguma coisa. Paulo disse: então teste o que você faz na igreja, veja se presta, se aproveita. Se alguma coisa que você fizer se aproveitar, então você pode se gloriar em você mesmo, nunca em comparação com o outro. E por fim, Paulo disse: não seja irresponsável. Você é um crente espiritual maduro? Sou, então faça o seu trabalho, carregue o seu fardo, cumpra o seu dever. Eu quero concluir esse sermão fazendo, apesar de boa parte dele ter sido extremamente prático, mas eu quero fazer algumas aplicações para nós e farei de forma rápida. Em primeiro lugar, crentes não são autossuficientes. Se você acha que você é autossuficiente, você está atentando contra o cuidado de Deus para com a sua vida. Deus estabeleceu mecanismos para manifestar o cuidado dele para com você. A palavra, a oração, o culto são meios de graça. A pessoa do Espírito, a terceira pessoa da Trindade que habita em você, é o teu Consolador, e os teus irmãos, pecadores e falhos como você, que te auxiliarão e suportarão
as tuas cargas. Então, não caia no enredo de Satanás de achar que você é autossuficiente. Não faça isso. Compartilhe as suas cargas. Eu conheço muitos crentes que estão desencorajados na vida cristã, até pastores que estão levando o ministério com a barriga, literalmente, porque ela já está grande, né? Mas estão levando com a barriga, por conta do status, por conta das côngruas, por qualquer outra questão. Eles estão sobrecarregados, mas são incapazes de se humilharem e de compartilharem suas lutas. Essa não é a forma que o Senhor estabeleceu para nós. Não caia nesse erro. Não faça isso. Moisés tentou e Deus o repreendeu quando ele disse: eu não posso mais carregar o povo. Aí quase que Deus disse: e daí, eu não mandei você carregar o povo, era só para você conduzir. Então não queira fazer isso. Deus nos deu uns aos outros para suportarmos as nossas cargas, para carregarmos as nossas cargas, para dividirmos as nossas cargas. Em segundo lugar, você quer se gloriar, então examine a sua vida e as suas obras pelos padrões bíblicos. Você quer ser admirado na igreja, você quer ser seguido nas redes sociais, você quer ser exaltado, pois examine a sua vida e as suas obras pela igreja, pela palavra, pelos padrões bíblicos. Se alguma coisa se aproveitar, então você pode se gloriar e dizer: eu fiz isso porque até comparei com o texto bíblico e está ok. Mas não caia na sedução do pecado de Satanás, de comparar-se com os demais. Por quê? Porque quando você se compara com os demais, os seus olhos estão no outro, então você enxerga os erros do outro e as suas virtudes. Então você se exalta e rebaixa o outro. Fuja dessa tentação. Enxergue as suas fraquezas. Enxergue os seus dons também. E examine o que você encontrar segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Não alimente o orgulho. Fuja dele. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, então, nos disse o seguinte: o que nós fazemos quando um crente passa por uma situação aflitiva? Então, Paulo disse: nós vamos então dividir as nossas cargas, mas ao mesmo tempo ele ordenou: leve o seu fardo. Como é que nós vamos discernir entre o que é carga e o que é fardo? Eu vou lhe dar um exemplo. Você tem um filho, é um rapaz ou uma moça já adulto. Ele não trabalha, é preguiçoso, mas ele te pede dinheiro. Guarde esse exemplo. Em segundo lugar, você tem um filho, ele é um homem de negócios, extremamente ocupado, trabalha 7 dias por semana, 12 horas por dia, e ele pede para os pais dele para assumir ou cuidar do seu filho, levá-lo nas atividades esportivas, pegar e buscar na escola, fazer uma série de coisas. Você tem um casal na igreja, eles têm 3 filhos. Num acidente, um dos pais falecem. O pai ou a mãe que fica vivo tem 3 filhos para cuidar com necessidades diárias. O quarto exemplo é uma mulher cristã que foi abandonada pelo seu marido com 4 filhos. Ela precisa de ajuda diariamente. Em quinto lugar, você tem uma pessoa idosa na igreja que contraiu uma doença seríssima, grave. Tem necessidades de comida, às vezes de dinheiro para comprar algum remédio e de transporte para ir ao hospital ou a algum lugar que necessite. Você consegue identificar nesses 5 exemplos o que é fardo e o que é carga?
uma viúva ou um viúvo com 3 filhos, que precisa rearranjar a vida, organizar a casa, criar os filhos, isso é fardo ou carga? Isso é carga. E se nós não nos envolvermos com essa família, eles vão padecer sobrecarregados. Você tem uma mulher abandonada com 4 filhos, que talvez precise de algumas irmãs para ajudá-la a limpar a casa, a cozinhar, enquanto ela vai fazer algum trabalho para comprar alguma coisa. Isso é carga ou fardo? Isso é uma carga terrível. E você tem um crente idoso na sua igreja, adoentado, muitas vezes com severas restrições de alimentos ou outras coisas, e nós o ignoramos, deixamos mofar no seu leito, ou nós vamos dividir essa carga com ele? Isso é carga ou fardo? Isso é carga. Mas o seu filho é preguiçoso, com 20 anos, e te pede dinheiro, e você tem que trabalhar mais para dar dinheiro para ele gastar na farra. Isso é carga ou fardo? Isso é um fardo. O seu filho precisa trabalhar, e se você tomar a responsabilidade dele, você peca contra Deus. Ele tem que carregar o seu fardo, é a ordem bíblica, ele tem que carregar o seu fardo. Não interessa, ele tem que carregar o seu fardo. Não carregue os fardos dos outros, carregue as cargas dos outros, é a ordem bíblica. Você pode ter um filho brilhante na sua família, ou um membro da igreja brilhante, ele é o mega power não sei do que, e te pede: olha, eu preciso que você assuma essa e essa tarefa com relação ao meu filho, porque isso existe na igreja. Muitos pais, muitos avós se tornam pais dos netos. O que você tem que fazer para ele? Não. Eu posso olhar o seu filho uma vez ou outra, mas eu não posso assumir isso, porque isso é seu dever, é sua responsabilidade, é o seu fardo. Ah, mas eu vou ter que abandonar a carreira. Pois é, mas a primeira carreira bíblica é a do casamento, é a de marido, não é a profissional. Entendem por que muitas famílias estão sobrecarregadas? Não é com o trabalho, é com o pecado. Entende por que muitos crentes estão quase que andando, se arrastando? Não é porque a vida cristã não faz sentido, ou não é porque falte amor e ajuda na igreja, é porque eles estão sobrecarregados com o pecado. Qual o pecado? Eles estão financiando a negligência de outras pessoas. Eles não querem carregar o fardo dos outros, porque eles estão extremamente ocupados e sobrecarregados, carregando. Eles não querem carregar as cargas dos outros, mas estão sobrecarregados, carregando os fardos dos outros. Para concluir, não torne qualquer crise na sua vida um fardo. Tem pessoas que por nada chamam a Guarda Nacional. Isso não é uma demonstração de maturidade e crescimento espiritual. Como também não torne um fardo, que é uma responsabilidade, não torne uma carga, nem vice-versa. O exemplo que eu dei mostra bem o que é responsabilidade e o que é carga. Mães, muitas vezes, transformam a responsabilidade de criar os filhos em cargas, quando elas assumem o lugar de Deus na vida dos filhos. Querem dirigir o futuro. Não é isso que a Escritura diz. Então não torne fardos cargas, e não queira tornar cargas fardos, achando que só você tem que fazer aquilo, só você deve fazer aquilo, porque isso não é Bíblia. A minha oração, irmãos, é que nós aprendamos a nos amar verdadeiramente como a Escritura requer, porque é assim que nós seremos grandes espiritualmente, porque teremos grande comunhão com o Espírito e profunda comunhão entre nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe.
Amém.